Quando Moisés perguntou a Deus como ele se chamava, Deus disse, eu sou. Então, se ele é, eu só sou o que o eu sou permite. Quando nós, seres humanos, dizemos assim, eu sou o maioral, eu sou o melhor motorista, eu sou o melhor isso, aquilo, aquele outro. Melhor psicólogo, melhor apresentador. Melhor psicólogo. Melhor pré-noviço. Pré-noviço e tal. Nós roubamos um título que não nos pertence. Sim. E aí nós cometemos as maiores barbáries do mundo. Por exemplo, a pessoa ela que está tão segura de si, no mau sentido de dizer, eu sou o melhor motorista do mundo. A probabilidade dele sofrer um acidente ou causar um acidente é muito grande. Eu sou o melhor cirurgião do mundo. A probabilidade de ele cometer uma imprudência, esquecer alguma coisa do paciente, é muito grande. Porque a pessoa se afastou da origem da vida. Ela se afastou, ela roubou um título, porque eu sou ele. Até onde você ia chegar, agora que eu entendi o que você disse. Exato, ele se afasta daquilo que faz a gente realmente entender o que é a nossa missão. Em determinado momento, a gente diz assim, e as minhas vontades, onde ficam? Os meus desejos, onde ficam? Aí tem uma coisa da sabedoria que é assim, a confiança. O Henrique estava falando da questão da fé, né? Que a família dele tem muita fé. E que também a família dele, e ele aprendeu com isso, que servir ao próximo foi um vetor que ajudou ele a tomar essa escolha. Quando nós... Padre, tem uma coisa importantíssima, que é assim, se eu te der um presente, o senhor me der um presente, eu fico com um, o senhor fica com outro. Se nós trocarmos ideias, o senhor sai com duas, eu saio com duas. Ou seja, multiplicou. Exatamente, está certo. Quando nós trocamos experiências, e lá no Equador, acho que o Henrique vai poder fazer muito isso, né, Henrique? De trocar experiências, trocar o carinho, trocar a oração, trocar amor. Você sempre enriquece mais, porque você está trazendo consigo pessoas no seu coração, você deixou lá um legado. Isso faz com que a vida não seja pequena. Exato. Aquilo que você falava no primeiro bloco. Exato. Né? No segundo bloco, perdão. Exato. A vida, ela passou a ser maior. O Portinari dizia uma coisa que eu acredito muito. O que eu sou, o que o senhor é, que o Henrique é. Nós somos que nem morão de fazenda. Um está ligado ao outro para permanecer em pé. De vez em quando tem que colocar um arame farpado, cutuca aqui, cutuca ali, mas machuca um pouquinho, a gente apara as arestas, mas o importante é estarmos ligados. Que legal. Né? Outro dia me perguntaram, o que você é? Eu falo assim, bom, eu sou a extensão daquilo que você é. Todos nós somos a extensão do nosso próximo. Quando nós entendemos isso, a vida melhora muito, porque nós passamos, então, a cuidar também bem do outro, né? É o famoso fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim mesmo. Porque eu começo a ver coisas boas na outra pessoa, começo a eleger eu paro de ver apenas uma pessoa, eu vejo um irmão. Eu vejo que é também bem o meu diferente, reflexo. né? Muito. Bem diferente, porque você pode encontrar com várias pessoas na rua e você não ter nenhuma referência ou ligação com ela, né? Porque você a trata ou a vê como uma outra pessoa simplesmente, mas quando você a vê como irmão e tem essa referência cristã, em princípio, você a trata diferente, né? Olha, você que sintonizou agora na Rede Século XXI, estamos no programa Você Pode Ser Feliz, conversando aqui com o Dr. Evandro e também com a presença do nosso querido pré-noviço, o Henrique, que é da província de Curitiba. Estamos conversando sobre essa questão do projeto de Deus na nossa vida, né? O que de fato é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus, como é que eu, enquanto pessoa, me relaciono com essas coisas e como que isso me faz ser uma pessoa melhor, que é bem diferente, não é? Você pode, por exemplo, ter todos os elementos da vida para ser uma pessoa boa, ser uma pessoa do bem, mas acontece que você pode não utilizar isto. E aí, claro, vai haver uma lacuna muito grande na sua vida. Henrique, eu queria saber de você assim, quando a gente fala de projeto de Deus, você entende que esse, em princípio, agora é um projeto de Deus para você? Quando você passou 2 anos, saiu da faculdade de economia, não é? Passou 2 anos no seminário de filosofia, lá em Curitiba mesmo, não é? Sim. Lá em Curitiba. E agora você vai para o Equador, depois volta para a teologia, para os momentos finais, digamos, da sua formação. Você entende isso como um projeto de Deus na sua vida? Entendo, sim. Acho que Deus tenta falar com a gente todo dia, toda hora. E aos poucos a gente vai percebendo, né, os sinais de que
é sim um projeto mesmo que é muita graça, né? A gente sozinho não acaba. Claro, a gente sozinho não consegue discernir, né? Você acha que as pessoas que estão ao seu redor, os formadores, eles ajudaram nesse discernimento? Com certeza, ajudando passo a passo. Né? Discernimento, a gente se conhecer mesmo, né? Quando a gente se conhece, daí fica mais fácil ainda dar um passo à frente. Eu acho que é por aí mesmo, né, doutor? É por aí. Quando você se conhece, você tem mais possibilidade, mais probabilidade de você acertar nessas escolhas que a gente faz, não é? Exato. Claro, sem sombra de dúvida. E eu queria perguntar uma coisa para o Henrique. O quanto de alegria, felicidade essa escolha trouxe para você? Uma alegria, assim, até difícil de explicar, assim, que vem... Se sente bem, pelo menos. Sim, é uma coisa de dentro, assim, que a gente vê os desafios, né, as nossas limitações, mas apesar de tudo, lá dentro tem aquele anseio de viver essa experiência. Isso é muito legal, né? É diferente. Eu pergunto isso porque uma vida desprovida de alegria não é vida, é morte. E você pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Nos maiores desafios. Outro dia eu estava vendo na televisão, um missionário no continente africano, agora eu não me lembro, vou lembrar o país, a situação assim de quase total miséria. Mas a pessoa feliz, não feliz porque está na miséria, feliz porque ela ali pode ser assim, uma colaboradora não colaboradora, a palavra é muito pequena diante da missão, mas ela pode ser presença de Deus na vida daquelas pessoas. É um anjo da esperança. Exato. Ela é presença de Deus. Eu estava outro dia olhando algumas coisas pela internet e vi um relato de uma moça que fez um intercâmbio e ela, com tantos países de primeiro mundo, ela resolveu ir para um país realmente pobre na África. E ela se chocou o quanto ela podia contribuir, o quanto aquelas pessoas enriqueceram a vida dela através da alegria. Então, era um vilarejo muito pobre, não tinha nem saneamento básico, mas tinha o mais importante para a nossa vida e que nós não podemos perder, que é um gradiente indicativo da gente entender se nós estamos no caminho certo ou não. É o gradiente da alegria. A palavra de Deus, as coisas de Deus, nunca vão ser distantes da alegria, da felicidade e da serenidade. A vida com Deus, ela tem um destino de harmonia. Harmonizar, ela é como a cítara que toca, né? Ela é como uma música e a gente tem que entender qual é a música da nossa vida. Muitos escolhem o lamento, muitos escolhem uma música triste. Acho que não é o ideal, não é? Não é o ideal. Porque você fica preso a um passado, a uma história. Exato, é a questão da nostalgia. Sem dúvida. Olha só, estamos conversando então, como você já viu neste bloco, com o pré-noviço Henrique, com o doutor Evandro. E eu pergunto a você assim, qual é o projeto de Deus que você acha que Deus tem para você? A sua vida, como você vive hoje, você acha que é um projeto de Deus? Você, se quiser até partilhar com a gente isso, pode sim. Você pode ligar 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br ou então pelo Facebook, facebook.com/rede século 21. Vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente já volta, um instante só.